Você já começou a empreender ao aprender línguas estrangeiras? Já pensou o quão importante que é, desde o primeiro dia que você entra em contato com o idioma, o importante que é começar a registrar as palavras novas que estamos aprendendo? Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o Prof. Antônio Henrique. Estou bastante contente com este vídeo porque nele vou abordar um dos primeiros assuntos pelo qual eu tive a iniciativa de criar um mockup digital. No meu website você poderá ver lá que eu falo já do glossário customizado ou do novo tipo de material didático. E é um dos primeiros insights, uma das primeiras ideias que eu tive para vir e ajudar a comunidade de línguas estrangeiras. Obviamente, se você é uma pessoa que pensa que vai ser graças ao marketing que a escola ou o professor vai ter um up, eventualmente não vai ser isso o que vai fazer engrenar a qualidade ou o valor que tanto essa escola ou o professor tem ao ensinar idiomas. Independentemente dos métodos e ou metodologias que você esteja utilizando, que você esteja colocando em prática, irão limitar em algum momento do seu aprendizado. Como já citei antes em um dos meus vídeos anteriores, o processo de ensino-aprendizagem de línguas estrangeiras é muito mais extenso, abrangente, pois nós estamos falando de todo um universo de recursos. Antes ou depois você vai perceber que o método fica insuficiente para você alcançar um outro nível. Mas quando falamos deste caderno de cores, quando falamos deste novo tipo de material didático, eu estou a falar de algo que venha a unificar o velho com o novo. O velho seria as antigas práticas feitas por como eram aprendidos antigamente idiomas e como hoje está acontecendo por aí com essas tendências. Por muito que você visite uma escola ou encontre alguma nova oferta, você vai perceber que a maioria dos casos eles vão te vender o material didático, o livro do aluno, o livro de exercícios ou o manual, e inevitavelmente essas escolas não estão se reinventando com um novo uso de materiais didáticos. Pense assim, se você é mãe, quando você leva o filho para a escola, no novo ano letivo, ok? Você terá que comprar régua, lápis de cor, branquinho, estojo e o livro didático das disciplinas fundamentais que ele tem que estudar, não é verdade? Portanto, a escola normalmente lança um pedido aos pais para que comprem o material escolar. Nesse material, falei alguns itens. Quando você vai a uma escola de idiomas ou quando você começa a ter aulas particulares com um professor, em algum momento foi-lhe solicitado, foi-lhe pedido um material? Na maioria dos casos, nas escolas, como sempre, o material didático, e lá vai você, eu, parcelamos em 10, 15, 20 vezes o material didático, e em muitos casos acaba sendo um livrinho mal formatado, uma diagramação de informações meio que esquizofrênicas, mas como você não é um estudioso da área, ou, no pior dos casos, os estudiosos da área de letras ou de editorial, enfim, de formatação de materiais didáticos, parece ser que eles venderam suas almas e esqueceram que existe algo chamado criatividade ou inteligência e que nós estamos aqui para inovar, estamos aqui para continuar a trazer novas concepções, não é verdade? Onde é que estão as ideias nesses lugares? Eu gostaria de saber. No máximo, o que uma escola pode te pedir, e eu falo de uma escola não franqueado, mas eu falo de uma escola particular, é que você compre um dicionário.
Apesar de que hoje as pessoas estão tão grudadas no celular que, com a conexão de internet, puxando o Wi-Fi do local, já podem entrar em websites com dicionários e tradutores, né? Mas lembrando o velho uso do material didático, lembrando o velho uso do dicionário, digamos que o dicionário seria um item a mais que o aluno iria comprar para aprender idiomas. Então ele teria o livro do aluno, ele teria o livro de exercícios e, como máximo, um dicionário. Está faltando algo mais, não é verdade, Antônio? Sim. Em quarto lugar, nós estamos falando do caderno do aluno, o caderno pessoal, o caderno de folha em branco, folha sulfite. Percebo que muitos alunos com essa má influência contagiante de querer falar antes de escrever, porque eu quero falar, eu quero me tornar fluente, essas pessoas simplesmente não levam o caderno, parece que perderam o hábito de escrever. Isso por não falar dos alunos que ficam anotando tudo no caderno pessoal, e é por isso que vocês agora vão conhecer um pouco sobre essa minha concepção de novo modelo de MD, material didático, e vocês vão entender por que que veio essa ideia na minha cabeça, por que que eu tive esse insight. Graças à experiência que eu tive com esses alunos que não anotam nada em caderno, ou esses alunos que anotam tudo, anotam 10, 15, 20, 30 vezes a mesma palavra no seu caderno e nunca conseguem se lembrar dela na hora de falar. Então eu digo a você, tente sair do automático. Vamos relembrar que temos todo um universo com plenitude de recursos que podemos estar utilizando para agregar um valor, para aumentar a criatividade no nosso processo de ensino-aprendizagem, onde trabalhamos um monte de coisas como a nossa mente, como a memorização. Na mente trabalhamos a inteligência, obviamente, e estamos cada vez a nos inteirar mais dessas tendências futurísticas da educação e como que nós podemos nos alinhar ao máximo com elas. E partindo de que há maneiras como antigamente eram aprendidas as línguas estrangeiras, não podemos deixar de utilizar, não podemos deixar de usar essas práticas, porque não são velhas, mas tem muito a nos ensinar. Já que, pense comigo, antigamente muitas pessoas não tinham acesso à escola ou a livros, não é verdade? Mas como que você me explica que certos indivíduos aprendiam tantos idiomas numa era que não existia tecnologia como nós usamos? Tecnologia digital, tecnologia online, aparelhos. Como é que eles aprendiam? Fazendo seu próprio caderno. Isso mesmo. Você não tem como fugir desta prática. Por muito que você utilize novos aplicativos, por muito que venha uma super, mega, ultra tendência futurística, você não vai ter como fugir desta antiga prática de reter palavras novas, de incorporar um novo vocabulário. Por quê? Dicionários foram feitos assim. Pessoas que eram estudiosas das línguas se tornaram dicionaristas, lexicógrafos. Eram pessoas que entendiam a ciência de criar um glossário. Acredito que anteriormente você tenha assistido aquele vídeo onde eu falo da taxonomia, onde vimos a roda da pedagogia. Pois a taxonomia é uma forma de classificação. Do mesmo jeito que criar um glossário também é uma forma de classificação. E quando alinhamos esse processo de classificar palavras num caderno específico com esse processo de memorização que acontece na nossa mente, meu amigo, por muito que exista um super método ultra divulgado por uma campanha de marketing, não é comparável com esta fantástica prática que já era feita por nossos antepassados. Começa aqui uma gama de vídeos que vamos falar muito mesmo deste novo tipo de MD, ok? Fiquem com essa sigla em vossa cabeça, MD, porque se acontecer de
se reinventar a forma como estamos aprendendo idiomas nos dias de hoje, muitas pessoas vão a configurar melhor o seu MD. Já perceberam como a minha interface do Linguistic é um MD também? Ok? Porque estamos falando de uma TIC, uma tecnologia da inovação e a comunicação. Só que nós temos a Marca-te Libra, que nos trouxe um fantástico caderno de cores. E essas cores vamos trabalhar para gravar palavras específicas que vão nos ajudar a incorporar rapidamente, ok? E de forma inteligente, novas palavras. Não vamos perder o tempo com os steps de alguns métodos, não porque nós somos mais inteligentes que isso. Não vamos perder o tempo em termos que nos adequar à forma quadrada de aprender o idioma, quer seja de uma marca famosa. Não, porque glossário customizado, novo tipo de MD não se prende à marca, ok? É algo aberto, é algo que já é praticado por poliglotas famosos. Foi uma prática iniciada por estudiosos de idiomas em outras épocas, e muitos dos materiais didáticos vendidos pelas editoras famosas, que tão caro cobram da gente o valor desses materiais, e por estarem matando também a mata, de onde vocês acham que eles se inspiraram? Nesses modelos de materiais didáticos. Por exemplo, eu tenho aqui em minhas mãos o Vocabulando, da Isamara Lando, um livro fantástico para quem quer se atrever a descobrir novos significados de palavras. Você não irá encontrar esses significados, esses sentidos mais precisos e acurados em dicionários convencionais, como também nesses tradutores meia boca que estão aí na internet. Este aqui é um trabalho de campo feito por uma pessoa no decorrer de vários anos. Isamara, se você estiver assistindo este vídeo, agradeço enormemente, porque graças a muitas palavras que você incorporou aqui neste grande glossário, ajudaram a que eu alcançasse novos níveis no inglês. Mas é isso aí, você tem aqui inclusive o Vocabulando, o sobrenome dela é Isamara Lando, então ela pegou vocab, de vocabulário, e trocou lário por lando, vocabulando. Então também tem aí indiretamente para você, de onde eu puxei Linguistic, né, a união de duas palavras, e linguisticamente ela nos trouxe uma nova palavra. Você vocabula? Alguma vez você esteve vocabulando com o idioma estrangeiro? Viram só como é algo que não se prende nem a método, nem a metodologia? É algo que enriquece o nosso processo de aprendizagem, agrega valor ao que nós estamos fazendo e, inevitavelmente, alcançamos novos patamares, porque conseguimos trazer para a gente novos conhecimentos. Por isso, pessoal, não quero me entreter mais com explicações teóricas dos conceitos. Vou já colocar para vocês aqui como vamos trabalhar com o Neon Core, ok? Da Marca-te Libra. Como vamos trabalhar numa nova construção de um novo tipo de MD. E em próximos vídeos, melhor vamos trabalhar no entendimento desse conceito, para que, conforme você for aderindo novas palavras aqui neste fantástico caderno de cores, você consiga fazer com inteligência. Bom, nós vamos pegar o nosso caderno, o Neon Core, da Marca-te Libra, ok? Vamos abrir o caderno e vamos fazer o seguinte: nós vamos colocar um número em cada uma das cores. Como vocês podem ver aqui, a primeira cor é a laranja. Para a cor laranja, nós temos várias páginas, né? No entanto, o que eu quero é enumerar somente as cores, mesmo que uma cor tenha 10 ou 15 páginas. Por quê? Isto faz parte do seu processo de memorização. A primeira cor, nós vamos colocar um título,
nela. E esse título vai ter diversas conexões com o que nós vamos escrever na cor laranja. Ou seja, cada vez que você aprender alguma coisa em sua aula particular com o professor de idiomas ou numa escola, quer seja particular ou pública, você vai vir aqui. Lembre-se de que você deve de usar um lápis para evitar o risco de escrever algo errado e depois ter que apagar. Apagar aqui nessa cor é meio difícil. Eu já vou escrever com caneta para que você possa enxergar melhor e porque eu já estou acostumado a fazer este tipo de anotações, ok? Então nós vamos deixar aqui em cima um grande espaço para colocar o título. Lembre-se que esse título deve de criar uma grande conexão com o seu processo de memorização. Por isso, cada vez que você vier aqui, a sua mente já vai saber que estamos na região laranja. Então é aqui onde eu somente aprendi um certo grupo de informações. Vamos para o espanhol então. Quando você estiver no idioma espanhol, o que você vai aprender primeiro? O que é de realmente importância para você? Esse tipo de informação você vai anotar aqui, na cor laranja. Então nós vamos colocar um título aqui em cima de importante. Importante. Tudo aquilo que seja importante para a sua familiarização com aquilo que você está aprendendo. Muitas vezes eu vejo alunos que são obrigados a aprender uma língua estrangeira, que pode ser o inglês ou o espanhol, mas na maioria das vezes eles nem sabem o que estão realmente a aprender. Vai ter uma série de características que vão pertencer ao seu aprendizado de idiomas, e como eu disse antes, essas características são informações que você vai ter que aprender antes de querer falar o idioma. Muita gente quer falar o idioma se antes nem sequer saber que este idioma tem uma característica especial, ou eu preciso saber antes esse tipo de característica antes de querer falar outra coisa. Por exemplo, no caso do espanhol, a tilde. Então nós vamos escrever aqui com letras maiúsculas, carinhosamente, nós vamos escrever tilde. Embaixo você pode realizar uma explanação para que você nunca mais se esqueça do que é este primeiro ponto que você está anotando é importante. A tilde é o único acento gráfico que o espanhol tem. Ponto. Vejam só como eu caprichei na letra. É aí onde reside uma das características mais relevantes de construir um glossário customizado, de colocar a mão na massa. Você pode ter o seu caderno, onde você vai rascunhar, onde você vai apagar, onde você vai rabiscar, onde você vai rasgar folhas. Lá no seu caderno pessoal, você pode escrever o quanto você quiser. Mas aqui, neste caderno de cores, o Neon Core, que vai ser o nosso novo tipo de material didático, é aqui onde nós vamos reter um grupo específico de palavras que fazem total diferença no nosso processo de ensino-aprendizagem do idioma, como também do processo de memorização. Então, tilde, olha só, o primeiro ponto. E aqui nós podemos escrever isto. Vejam só.
o que eu escrevi aqui? Que tanto a crase, ou o que nós conhecemos por acento grave, como também o acento circunflexo, o chapeuzinho, a trema e o tio são acentos que não existem no espanhol. Portanto, o único acento que existe no espanhol é o acento tilde. Tilde. E aqui eu posso desenhá-lo, inclusive. Aqui é importante, vamos fechar esta palavra dentro de uma caixinha. Depois eu posso caprichar um pouco mais. E aqui eu posso abrir um parênteses, que é onde eu vou anotar os tipos de informações que representam este primeiro bloco de aprendizagem, que é o importante. Então, como o primeiro deles foi acento gráfico, podemos dizer que isto aqui faz parte de ortografia. Ortografia não é eventualmente gramática, mas nós podemos escrever aqui um pouquinho de gramática, apesar de que vocês já me conhecem e a gente não vai estar trabalhando a gramática aqui no nosso aprendizado diferenciado. A gramática já ficou para trás, ela é um velho paradigma, ok? Então nós vamos tratar de desconstruir esse conceito de gramática, ou como eu abordei num vídeo anterior, de gramaticalização, e aqui nós vamos aprender de uma outra forma. E como nós estamos aprendendo línguas estrangeiras, a gente não se limita somente a um idioma. Não há nenhum problema que no segundo ponto, bem importante, a gente escreva sobre um item, uma característica, uma informação relevante que eu preciso saber de um outro idioma. No caso, vamos escrever aqui o famoso to be, que todo mundo aprende, independentemente do método, da metodologia, da escola, enfim. Mas, como nós somos mais inteligentes, nós não vamos escrever aqui embaixo a conjugação, que não nos interessa isso ainda. Isso nós veremos depois, conforme nós aprimorarmos o processo de ensino-aprendizagem. E com a construção do glossário customizado, isso já nos ajuda bastante. Aqui embaixo, em to be, nós vamos escrever uma informação, não só curiosa, como também valiosa, e esse tipo de informação vai nos ajudar muito mais a nos familiarizar com este conceito no inglês. Que seria o que então, Antônio? É um verbo anômalo. Anômalo. Sua conjugação é extremamente irregular. Com este tipo de explicação, nós já sabemos que o famoso to be, que é o primeiro verbo que nós aprendemos nas escolas ou com os métodos convencionais, ele é aquele que mais dificuldade nos apresenta no começo. Por quê? Porque ele é o mais irregular de todos. Ou como eu especifiquei aqui, ele é extremamente irregular. Por quê? Porque ele é um verbo anômalo, diferente de todos os demais. Então, é uma informação que eu preciso saber, porque com isto, lá atrás, na cor azul, eu já vou poder aprender os mais comuns, os mais fáceis de aprender, que podem ser os regulares ou alguns irregulares. Ok? Vocês podem ter um espaço aqui embaixo. Ok? Vocês podem colocar um EZ dois pontos de exemplo. EZ dois pontos de exemplo. Vocês não precisam se limitar a uma explicação somente. Só que a minha orientação é que vocês não
queiram entupir de 1, 2, 3, 4, 5 de informações cada página. Lembre-se que este glossário nós vamos anotar coisas bem específicas. Agora, aqui em cima, você se lembra que eu não tinha anotado, não é verdade? Embaixo de importante, que tipo de coisas vão ser importantes? Vamos colocar aqui, então, informações relevantes. Fujam de qualquer coisa relacionada com gramática, ok? Nós queremos mudar o paradigma atual. Nós queremos transformar o paradigma educacional atual. Portanto, se nós nos prendemos à gramática, nós não estamos rumo às tendências do futuro. Aqui, então, vamos para a próxima cor, que seria a amarela, ok? Neste caso, no amarelo, temos dois tons de amarelo, um amarelo mais escuro e um amarelo mais claro. Eu acho isso fantástico porque podemos agrupar palavras afins que pertencem ao mesmo domínio, ao mesmo grupo, só que aqui nós vamos listar umas palavras muito valiosas que vão nos ajudar a aprimorar o nosso processo de retenção de vocabulário, tanto novo como parecido. Quais? Nós vamos colocar aqui os falsos cognados. São tantos no espanhol, também são muitos no inglês, francês, italiano, enfim. Se você for aprender russo, também esta cor seria voltada para as palavras do russo, inclusive até de outros idiomas, eu me atrevo a dizer até o árabe. O importante deste glossário é que ele é customizado, portanto as cores elas se adaptam às características do idioma. Nós temos que respeitar também a construção do idioma. Então aqui em falsos cognados nós vamos deixar um espaço aqui, de novo parêntese, para especificar que tipos de palavras são essas. E aqui embaixo nós vamos colocar um, ok? E podemos já começar a listar uns falsos cognados muito usuais no espanhol e que nós, alunos brasileiros, costumamos nos confundir bastante, ok? Como por exemplo, bolsa. Bolsa em espanhol é o que? Nós vamos evitar traduzir ao máximo aqui no glossário. Traduções somente no seu caderno pessoal. Lá você pode escrever quantas vezes você quiser, mas aqui no glossário nós vamos escrever o que é bolsa. Utilizada. Você pode já escrever em espanhol aqui se você já estivesse um pouco mais fluente. Como não é o caso, vamos em português mesmo. Utilizada para guardar os produtos comprados no supermercado. Então, o que pode ser? Isso mesmo que você acabou de pensar. É a sacola. Então, bolsa em espanhol não tem nada a ver com a bolsa que a mulher leva para guardar a sua maquiagem, seus utensílios, seus itens pessoais. Aqui a bolsa é a bolsa de plástico, a sacola que nós usamos para o mercado. Viram só? Cognado. Vamos colocar um exemplo? Em exemplo, então, temos sim que escrever algo em espanhol. Las bolsas del supermercado son de plástico.
Olha aí. O exemplo vai ter que ser muito fácil de redigir, ok? Porque nós estamos personalizando ainda mais o nosso aprendizado. Aqui não se trata de ficar copiando as frases que estão lá no seu livro didático, se você estiver usando. Mas aqui você vai ter que colocar a mão na massa. Você terá que utilizar dicionário, você fará exemplos antes do seu caderno com lápis, para depois, quando você vier aqui, você irá escrever corretamente, sem nenhum erro. Ok? E seguindo a mesma linha de raciocínio, aqui em 2, você vem e escreve outro cognado por extenso. Outro exemplo que nós podemos colocar aqui em falsos cognados pode ser cachorro. Cachorro, né? Quantas pessoas gostam de cachorro no Brasil? Milhares, milhões, não é verdade? Só que cachorro em espanhol não é cachorro, e sim filhote. Então aqui, cachorro é o filhote de mamíferos. Eu posso me referir também a um cachorro de gato, a um cachorro de perro. Perro é cachorro em espanhol. É o filhote de mamíferos. Portanto, nós podemos dizer que é o filhote ou ok? E aqui em exemplo, nós podemos escrever me gustan los cachorros. Punto. Son muy bonitos. Bom, aqui neste exemplo, vocês perceberam que ele está bem elaborado, por quê? Já tem um verbo conjugado, inclusive tem este verbo que a conjugação dele é diferente que em português. O muy, que o brasileiro confunde muito entre muy e mucho, que é o nosso muito. Enfim, é aí onde fica a liberdade de você de redigir ao máximo um exemplo que fará com que futuramente você nunca mais se esqueça do que é cachorro, ok? Lógico que você vai ver este exemplo em muitos textos, em muitos livros, você vai ouvir das pessoas, então a sua mente vai compensar toda essa exposição de exemplos em comparativa com esta informação que você fixou aqui na sua cor amarela dos falsos cognados do seu glossário customizado, ok? Vamos agora para a seguinte cor, que seria o amarelo de novo, só que um amarelo mais claro. Quais palavras nós vamos anotar aqui então, pessoal? Se nós anotamos os cognados que nos ajudam muito a entender o significado de palavras pegadinhas, né? Porque existe muita pegadinha entre português e espanhol, como também entre inglês, espanhol e português. Enfim, aqui nós vamos escolher vocabulário, ok? Vocabulário essencial. Olha, aqui eu dei um título a esta cor. E aqui de novo nós vamos abrir o parêntese, porque depois nós vamos lembrar que tipo de informações são referidas ao vocabulário essencial. Então, quais palavras que nós vamos anotar aqui? São aquelas palavras que pertencem à essência do idioma e que são muito diferentes às que nós temos em português, por exemplo. São palavras que, quando você escuta por primeira vez,
você fica surpreso, porque não estão dentro do seu acervo de palavras, ok? Eu iria anotar, por exemplo, quaderno? Não, porque quaderno e caderno são quase iguais. Portanto, não vou trazer essa palavra aqui, não nos interessa. Um exemplo aqui que eu tenho à mão. O meu estojo, ok? Como se diz estojo em espanhol? Estuche. É um pouquinho diferente, não é tão parecido, mas ainda assim não é muito interessante para mim, ok? Mas, e o que eu tenho em mãos? Uma caneta, não é verdade? Como se diz caneta em espanhol? Bolígrafo. Então é uma palavra essencial, porque muitas vezes eu estou ministrando uma aula de espanhol depois de muito tempo e o aluno não se lembra de uma palavra tão básica como esta em espanhol. Bolígrafo. Olha só como é diferente de caneta, ok? Então nós vamos bolígrafo. Nós vamos escrever aqui o exemplo, porque eu sei o que é bolígrafo em espanhol, mas para você que veio aqui, abriu seu caderno e você vai escrever, como é que você não vai se esquecer da próxima vez? Então, escreva o exemplo por extenso. Bolígrafo é usado para escrever e pode ser da marca Bic. Olha aí, é uma informação que vai me fazer lembrar do que é bolígrafo em espanhol, ok? Exemplo: yo escribo em mi cuaderno con un bolígrafo azul. Se no caso do inglês, que é pen, você viria aqui e faria uma explanação para que você se lembrasse que é pen em inglês. E no exemplo, por extenso, você escreveria em inglês: I write with a blue pen in my notebook. Ok? Eu decidi escolher agora o glossário customizado em espanhol, mas você pode trazer um outro exemplo aqui em inglês, aqui embaixo. Vamos escrever um outro exemplo, deixando um espaço aqui para inglês. Vamos supor que você viesse aqui e escrevesse bolígrafo barra pen. Você pode, ao mesmo tempo, simultaneamente você pode. Vamos a um outro exemplo para vocabulário essencial. Ok, eu agora estou gravando este vídeo e eu estou vendo a minha mão escrevendo no caderno através de uma tela, a tela da minha câmera de vídeo, ok? Como que se diz tela de vídeo, ou tela de computador, ou tela de televisão em espanhol? Pantalla. Olha só que diferente. Pantalla. Portanto, você viria aqui e você escreveria um exemplo para que você se lembrasse do que é pantalla. É o lugar na TV viram só como eu escrevi errado aqui? Ou no computador onde eu visualizo a imagem ok, pessoal? Vejam só, eu tenho aqui um branquinho, portanto não é muito aconselhável que vocês passem branquinho aqui, ficaria feio. Mas como ficou mais feio
com o meu erro aqui, fica aí ao seu critério. Evitem ao máximo corrigir no seu glossário customizado, ok? Pantalla, vamos escrever um exemplo. La pantalla de mi computadora es quadrada. Viram só? Pantalla em inglês é screen. Screen. Você poderia escrever aqui também. Vocabulário indispensável, vocabulário fundamental, vocabulário essencial. Ok? Viram só como computadora e quadrada? Nós vamos adicionar essas palavras aqui no glossário de modo algum, porque são muito parecidas com o português. Portanto, não nos interessa. Bom, então agora nós vamos para a próxima cor. Ok? Vamos lembrar que podemos considerar as cores do Neon Core como um esqueleto que vai nos ajudar a pensar numa estrutura, mas não numa estrutura dentro da frase, ok? A gente não está trabalhando gramática aqui, mas a gente está pensando em todas aquelas palavras, ok? Que nós precisamos para poder montar essa estrutura na cabeça do idioma completo, ou seja, do idioma como um todo. Então aqui nós podemos escrever adjetivos para começar na cor verde, ok? Vamos escrever guapo, guapo ou guapa, ok? É um adjetivo muito usado em espanhol. Eu já abordei ele em outro vídeo lá de utilizar post-its e grudá-los no muro do software Mural. Por que eu volto a repetir este adjetivo aqui? Porque ele faz parte do core vocabulary, esse vocabulário totalmente indispensável que nós precisamos ter na ponta da língua para que possamos nos tornar fluentes no idioma. Guapo é como chamamos a alguém por sua beleza. Horas, mas no espanhol não tem outros adjetivos? Sim, tem bonito, bonita, tem bello, bella, que bello é belo. Aí em questão de pronúncia nós veríamos isso em outra cor, como por exemplo a primeira cor é laranja. Mas aqui, como estamos aprendendo palavras novas para a gente, ok? Lembrando que o verde segue a mesma linha de raciocínio que a cor anterior, são palavras que pertencem à essência do idioma. Não tem essa palavra em português. Então, podemos escrever aqui Brad Pitt es guapo. De qualquer modo. Vejam que aqui, perceberam como eu sempre tento ser um pouco mais criterioso no exemplo que eu estou redigindo aqui para vocês. Não interessa que você somente coloque Brad Pitt as guapo, você vai se lembrar que é bonito, ok? Porque o ator pode ser muitas outras coisas, ok? De qualquer modo. E Brad Pitt é bonito de qualquer modo. Para que nós consigamos reter ao máximo que guapo é bonito, que é lindo, que é belo, ok? Brad Pitt es guapo de qualquer modo. Es más bonito que los modelos. O exemplo poderia ser para uma mulher. Não vou citar o nome da esposa dele, Angelina Jolie, mas
Gisele Bündchen. Gisele Bündchen es guapa de cualquier modo. Es más bonita que las modelos. Ok? Viram só como eu criei uma conexão entre guapo e bonito? Sinônimos. O exemplo sempre tem que ser bem elaborado. Então aqui podemos colocar adjetivos. Mas também pode ter outras categorias de palavras aqui. Os tipos de palavras. Por isso abrimos o parênteses e conforme elas forem aparecendo, nós vamos citando aqui quais palavras estão dentro da cor verde. Ok? Porque no inglês pode ter uns outros grupos de palavras que não tem no idioma espanhol. Aqui em número 2, vamos lá. Que exemplo nós podemos colocar aqui de adjetivo que pertence à essência do espanhol? Vamos colocar então enfadado. Aqui não tem nada a ver com fado ou fada. Fado, a música de Portugal, ou fada, de conto de fadas. Mas aqui enfadado é bravo. Eu já estou traduzindo a vocês para que fique mais fácil neste vídeo, mas vamos colocar aqui enfadado é quando uma pessoa fica brava, irritada, exemplo: mi padre está muy enfadado conmigo porque no limpié mi quarto. Ok? O meu pai está muito bravo comigo porque eu não limpei o meu quarto. Viram só como uma palavra rege as outras? Eu já contextualizei a palavra enfadado, que é bravo, com outras palavras que são similares ao português. Se eu fosse colocar palavras muito diferentes neste exemplo, ok? Isto seria um exagero de elaboração do exemplo, seria muito mais difícil para mim memorizar esta palavra agora. Nós vamos para a seguinte cor. Seria um azul. Nós temos 2 tons de azul, como também 2 tons de rosa e 2 tons de amarelo. Neste azul ou verde, dependendo do sua percepção, nós vamos escrever aqui verbos. E seguindo a mesma lógica que nós vimos nas cores anteriores, nós não vamos escrever verbos iguais ou parecidos, ok? Então, nós podemos começar seguindo o mesmo exemplo que no vídeo anterior: correr. Podemos confundir com colher em português, mas correr no espanhol é pegar. Portanto, você explicaria aqui pegar algum objeto. Agarrar é mais usado na Latinoamérica. Sempre tentem que em suas explicações sejam o mais elaboradas possíveis, porque aqui é o seu glossário customizado.
É aqui que você está construindo o seu conhecimento. Exemplo. Coge el libro, por favor. Quiero leer. Olha só como aqui eu fui mais criativo no exemplo, porque eu utilizei querer, conjugado quiero, ler, que em espanhol é ler, aqui não está conjugado, está em infinitivo, e aqui corre está conjugado. São 3 verbos no exemplo. Os exemplos precisam sempre me levar a lembrar das palavras que eu aprendi. É aqui onde você vai reter ao máximo as palavras novas e palavras essenciais do espanhol. Outro exemplo. Vamos lá. Arreglar. Arreglar. Esse aqui é diferente, não é verdade? Tanto na pronúncia. Arre. O que seria arreglar? Consertar alguma coisa, um objeto. Ok? Então, vamos lá. Exemplo. Mi teléfono móvil está roto. Necesito arreglarlo. Aqui, obviamente, eu coloquei um exemplo um pouco mais avançado, porque nós temos roto, que é do verbo romper, é um verbo conjugado e ele é irregular, ok? Temos um outro verbo que é necessito, que nós usamos mais em português preciso do que necessitar. E por último, arreglarlo, terminado em LO. Vejam como a conjugação é diferente que em português, como por exemplo, consertá-lo ou repará-lo. Então, você já tem aqui o exemplo de verbos. A seguinte cor, nós estamos caminho às últimas 2 cores. E nesta cor, imagine só se você estivesse aprendendo inglês, como você vai fazer isso juntamente com o espanhol. Aqui nesta cor, você pode anotar os phrasal verbs, que é algo mais inerente do inglês do que no espanhol, ok? No inglês você tem os verbos e vocês têm e depois disso os phrasal verbs, os verbos frasais, traduzido ao pé da letra. Então aqui nesta cor você pode escolher, por exemplo, verbos irregulares em espanhol, ok? Aqui verbos novos, verbos que se escrevem diferente, se pronunciam diferente e que não existem na sonoridade do português brasileiro, por exemplo. E aqui você pode vir aos verbos irregulares, ok? Vamos escrever aqui verbos irregulares. Ah, Antônio, não era para você colocar advérbios aqui, já que você escolheu verbos na cor anterior? Sim e não, ok? Depende de você. Para você se tornar fluente, você não precisa de muitos advérbios, ok? Mas nós temos as últimas cores para adicionar esses últimos advérbios. Portanto, aqui, em verbos irregulares, eu usei o roto no exemplo anterior. Então aqui, podemos colocar um primeiro exemplo que seria romper, que é quebrar em português. E entre parênteses podemos colocar como que é a sua versão irregular, roto, ok? Romper, quebrar algum objeto ou coisa.
ok? Vamos agora para as últimas cores, ok? E aqui é onde você vai anotar informações muito mais valiosas, ok? Eu gostaria que o Neon Core tivesse mais cores e tivesse linhas ou quadradinhos, ok? Mas já com estas cores já nos ajuda bastante. Como eu falei antes, é como se fosse uma coluna, e a nossa coluna tem muitas vértebras. No caso de um idioma, o idioma tem muitas partes, mas aqui nós estamos trazendo as partes mais relevantes para essas cores do Neon Core. Então aqui vamos titular como frases úteis, ok? Entre parênteses pode ser perguntas. E é aqui onde você vai trabalhar bastante a competência pragmática. Você vai diretamente ser induzido por frases e não por palavras avulsas. Nós trabalhamos aqui exemplos de palavras avulsas. Aqui vamos fazer frases. Vamos fazer um exemplo em inglês? Ok. I really appreciate. Muito usado no inglês. Eu verdadeiramente lhe agradeço. Ou seria o significado desta frase. Pode ser também o nosso por favor, por gentileza, ok? Só que se fôssemos traduzir ao pé da letra, aqui seria eu realmente agradeço, ou eu realmente valorizo, ok? Por isso que nós trouxemos aqui a última cor, que é um rosa mais forte. Essas são as frases mais difíceis de aprender, mas elas vão estar no nosso glossário. No caso aqui, em frases úteis, I really appreciate, usamos para pedir amavelmente algo ou agradecer. Exemplo. Vamos lá. Em exemplo, I really appreciate the way you treat me. Eu verdadeiramente agradeço a forma como você me trata. Obviamente não vimos esses exemplos aqui nas cores anteriores. Eu tratei mais o espanhol, mas você já teria que conhecer a palavra way, a palavra treat, ok? Como também really e appreciate. Treat e appreciate iria em verbos e way iria em substantivos, ok? Vamos em outro exemplo para o espanhol. Que passa? Que passa? Muito usado em espanhol. Aqui não tem nada a ver com a uva passa, ok? Neste caso seria uma pergunta muito usada para dizer o que está acontecendo, o que houve, ou também e aí, tudo bem? Vejam só como é diferente no espanhol. O que é isto que temos em cima da letra E? A tilde. Então nós vamos escrever aqui por extenso. Usado para perguntar informalmente sobre algo ou alguém. Exemplo,
Olá, Juan. Que passa? Ok? Viram só? Por último, o último rosa é aqui onde vamos anotar expressões. As expressões são frases também, só que elas não apresentam muito sentido, sobretudo quando se tratam de expressões mais enraizadas na cultura estrangeira. Um exemplo em inglês seria Let's call it a day. Esta frase em inglês, se você traduzir ao pé da letra, seria vamos chamar disso um dia. Que sentido faz isso? Nenhum, não é verdade? Mas esta frase nós usamos muito para concluir algo, quando algo foi concluído, quando uma atividade foi terminada, especialmente quando é um conteúdo que já nos diz bastante. Então, usada quando uma atividade foi terminada. Também conhecida como idioms. Isto é um idioms em inglês, ok? Muito cobrado em testes de inglês, em provas. Inclusive, nativos não usam com muita frequência idioms. Em exemplo, você teria que ser um pouco mais criativo para poder reter isto, ok? Porque, como eu expliquei na técnica Bullseye do vídeo anterior, os post-its, lembram que o círculo do meio era para que nós conseguíssemos contextualizar essa expressão em uma ou duas frases? A mesma coisa aqui. Vamos lá. I finished the task. By now, let's call it a day. Eu terminei minha tarefa. Por agora, damos por concluído. Ok? Que outro exemplo poderíamos colocar para espanhol? Para o espanhol, poderíamos colocar vaya. Muito usado também. Apresenta uma inverosimilitude para a gente brasileiro, porque vaya soa como a conjugação do verbo ir, ok? Eu voy, tu vas. Você aprenderia esta palavra inclusive no subjuntivo desse verbo, mas aqui como expressão seria como o nosso é mesmo? Expressão de surpresa. Em exemplo, vamos lá, seja criativo com o exemplo. Hoy no va llover más. Vaya, que lástima. Pode parecer inclusive parecido com o nosso poxa. Poxa, que triste, que ruim. Mas
usado muito em espanhol. Ok, pessoal? Tive que usar o branquinho aqui novamente. Sem querer, eu entrei no automático e escrevi 3 vezes o L. Mas é isso aí. Esta é a lógica da última cor, expressões. Que podem ser expressões de moda, podem ser expressões idiomáticas, culturais, ditados populares, ou até mesmo um jargão específico. Ok? Espero que tenham gostado deste vídeo. Deixem seu like ou curtida, escrevam-me um comentário, será de grande prazer responder a suas perguntas ou depoimentos e vejo vocês no próximo vídeo, pessoal. Um abraço e até mais!